Vamos chamar o Theo Cury para analisar essa pesquisa e eu gostaria de uma visão sua, Theo, sobre o seguinte aspecto. Hoje, pela esquerda, não há muita dúvida de quem será candidato. Será o presidente Lula, disse ontem mesmo, candidato à reeleição. Por outro lado, na direita, a gente não sabe nem com quem que ele está concorrendo. Gostaria da sua análise sobre como essa indecisão por parte da direita para ver quem vai ser o grande contraponto a Lula em 26 pode acabar atrapalhando, então, impactando nessas pesquisas, né? Ou seja, no resultado, na própria avaliação do eleitor. Bom, vamos lá. Essas pesquisas têm mostrado, pelo menos nessas últimas rodadas que a gente está vendo de diferentes institutos, aí pegando essa mais recente da Atlas Intel como exemplo, mostra que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, tem desempenhado melhor contra o presidente Lula num cenário de disputa num primeiro turno de eleição contra o atual presidente da República do que outros candidatos. Em segundo lugar, a ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. Isso ajuda a entender alguns pontos e pensar estratégias para os outros pré-candidatos ou postulantes a disputar uma vaga contra o presidente Lula no ano que vem. Mostra que hoje o nome mais viável para enfrentar o ex-presidente é o do governador do estado de São Paulo, que já falou algumas vezes ao longo das últimas semanas que pretende disputar a reeleição no estado. Há uma percepção de que é mais garantido a ele disputar a reeleição e seguir à frente do governo do estado de São Paulo, realizando entregas, aumentando o seu capital político e se fazendo conhecido não só em São Paulo, mas em todo o país, a partir do governo do estado de São Paulo, do que disputar uma eleição com o presidente Lula, correndo o risco de perder, como mostram as pesquisas. Outro ponto depois das eleições de 2026, no caso de uma reeleição de Lula, se o governo, o presidente da República não fizer um sucessor de maneira concreta, consolidar um nome, Tarcísio pode ser um bom nome nesse campo, bom nome que eu digo de competitivo para as próximas eleições de 2030, passadas as de 2026, depois de uma reeleição no estado de São Paulo. Isso é colocado na mesa, essa é uma das possibilidades. Outro ponto mostra que há um número considerável de intenção de votos para a ex-primeira-dama. Não há uma definição com relação ainda, há uma disposição de colocá-la como candidata ao Senado no ano que vem, nas eleições do ano que vem, disputando o Senado pelo Distrito Federal. Essa é uma das opções que vêm sendo estudadas pelo clã Bolsonaro. Ex-presidente está em prisão domiciliar e tem arquitetado isso, tem articulado isso com seus interlocutores que o visitam. E, ao mesmo tempo, Yuri, Débora, essa pesquisa mostra, e as outras vêm mostrando, como os outros nomes têm passado por uma certa dificuldade. E a gente está falando se, num caso em que o governador do estado de São Paulo, de fato, não sair para desincompatibilização até abril do ano que vem, e, de fato, o nome da direita pulverizado, mas em algum momento focar em Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, as pesquisas, pelo menos nesse momento, o colocam ali com cerca de 5%. Vendo aqui a intenção de voto no primeiro turno, num primeiro cenário, entre Lula e Tarcísio, Ratinho teria 3%, entre Lula e Michele, o Ratinho teria 5,1%. Mostra como ainda há um chão a ser percorrido, como há muitos desafios e obstáculos para esses outros nomes, e aí não só Ratinho Júnior, mas Ronaldo Caiado, Romeu Zema, por exemplo, se fazerem conhecidos nacionalmente. Já há, inclusive, entre pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, aliados de primeira hora do ex-presidente, uma avaliação de que é preciso fazer Tarcísio ser conhecido nacionalmente, que dirá dos outros pré-candidatos ou postulantes a esse cargo. E aí a gente está falando do governador de Minas Gerais, do governador do Paraná, do governador de Goiás, que precisam, para além do que o Tarcísio precisa fazer, e ele já foi ministro, está no governo do estado de São Paulo, tem um apoio
participa com frequência de articulações, participa com frequência de manifestações ao lado da família Bolsonaro, está nas redes sociais da família Bolsonaro, mesmo assim enfrenta uma resistência de se fazer conhecido nacionalmente. Os outros candidatos passam por um desafio ainda maior do que o governador do estado de São Paulo. Estou dizendo tudo isso porque são alguns caminhos que precisam ser analisados e alguns pontos que essas pesquisas, e mais especificamente essa, trazem para ajudar a entender o contexto e quais são as alternativas a serem estudadas pela direita ao longo dos próximos meses.